Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo conforte o coração dos irmãos e que desde já possa abençoar esta palavra que eu venho trazer para cada um dos irmãos e que nós possamos receber de bom grado a mensagem do irmão Nimbevan, não, a mensagem do irmão da palavra de Deus, porque aqui eu vos trago a palavra de Deus para que nós possamos meditar, refletir e compartilhar também com os outros irmãos, né? Porque todo aquele que faz o bem sem olhar a quem, compartilha desta mensagem poderosa, maravilhosa, está trabalhando não para o irmão Nimbevan, mas para o reino de Cristo. Então que Deus possa falar a cada um dos corações dos irmãos. E eu gostaria de abrir a Bíblia aqui em Romanos 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra, Paulo exorta aos romanos, escreve aos romanos, para que, por eles terem aceitado Jesus, que eles continuem praticando a santidade. Nós somos salvos e estamos salvos pela graça, pela morte de Cristo lá na cruz. Mas como é que convém levarmos a nossa vida agora que aceitamos Jesus? O que o cristão precisa fazer, o que deve ser feito? A Bíblia diz que nova criatura é. Então, o que é que Paulo escreve aos irmãos aqui em Romanos? Diz assim, Romanos capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja mais abundante? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, quando nós se batizamos, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o batismo significa nas águas o sepultamento dos nossos pecados. Por quê? Porque nós morremos agora para o mundo e vivemos com Cristo, vivemos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De modo nenhum, versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. Mas agora, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem fazia mal ao próximo não procura não fazer mais. E Jesus também disse que, se possível for, manter a paz com todos. Muitas das vezes, essa paz não é possível, né? Muitas das vezes, o inimigo usa de pessoas dão lugar ao inimigo, porque nós não combatemos contra as pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é contra as hostes, contra as potestades, né? Nos lugares celestiais. Quer dizer, que vai haver pessoas. Você pode ser perseguido por pessoas nos lugares santos, às vezes na igreja, às vezes na sua comunidade. E por aí vai, irmãos. Mas Jesus diz, se possível for, manter paz com todos. Se possível for. Mas aí nós vamos amar nossos inimigos e orar por eles, pelos aqueles que nos desejam mal. Versículo 3 diz, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu fico olhando assim de lado por causa que eu já expliquei para os irmãos que eu uso o meu espelho aqui para ver esse lado aqui da câmera, né? O que é que está passando aqui para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por causa disso eu não vou deixar de fazer vídeo para pessoas que necessitam, para nós que necessitamos, para mim aprender com vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Por que os cristãos só batizam
pessoas tendo pelo menos 13 anos, 12 anos, porque a pessoa já sabe o que quer. Já tem um discernimento do que é pecado e do que não é, do que ela está fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, aquele que não volta mais a praticar os pecados que praticava antes. Porque quando você conhece o pecado e torna a fazê-lo, aí já não é pecado. A Bíblia diz que já é iniquidade. Isso aí já é iniquidade. Deixa eu virar mais a câmera aqui, para que fique melhor para os irmãos terem uma imagem bem mais ampla. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar se eu trouxer para cá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto, irmãos, eu creio que agora ficou bem melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, irmãos, não podemos mais praticarmos os mesmos atos de quando éramos do mundão, né? Como a gente costuma dizer, quando a gente estava perdido. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós somos nova criatura. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Que morte é essa, irmão? A Bíblia diz que a carne para nada presta, né? E a carne, irmão, ela nos induz à morte. Que morte? Morte física? A morte espiritual. Porque se você alimenta seu espírito, e que é através de oração, através de lendo a palavra de Deus, jejuando, se santificando, né? Fazendo, se consagrando a Deus e pedindo a Deus para transformar seu coração todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, né? Mas nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que procurar dia após dia a nossa salvação, irmão. É uma batalha. Todos os dias. E quem tiver mais forte vai vencer essa guerra. Quem, irmão? Ou o Espírito que de Deus habita em você, o Espírito Santo, ou a carne. Então, se nós não irmos para a igreja, não lemos a Bíblia, não orarmos, não jejuarmos, não se consagrar, irmão, a carne vai vencer. E aí vamos tropeçar feio, né? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, estou achando aqui uma posição bem legal, bem interessante para fazer esse vídeo com boa qualidade para vocês, irmãos. Porque as pessoas merecem saber de um evangelho, de um Cristo tão bom, tão poderoso, que pode salvar, que ressuscita mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que traz a vida àquele que está desprezado pelo mundo, seja alcoólatra, seja um drogado, seja uma pessoa que se prostitui. Deus quer trazer essa pessoa a ter vida com Ele. Ele tem a vida. Jesus tem a vida eterna para nos dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Versículo 11. 10 mesmo. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas sim vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas das vezes somos até pegos por pegadinhas de alguns pastores que dizem assim: quem está morto e levanta a mão. As pessoas não querem estar mortas, mas morto para o pecado, para o mundo, irmãos. E vivos para Deus, para fazer o bem, para produzir os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, longanimidade, né? A piedade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, versículo 11: assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmão, daquilo que você não ganha, você é escravo, irmão. Se você tem suas fraquezas e não ora, não pede a Deus para que lhe fortaleça, você vai perder essa luta. E vai reinar quem? Ou a carne ou o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos estar alimentando o nosso espírito, né, com a palavra de Deus, fazendo a vontade do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Versículo 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, por amor. O temor que Jesus fala para nós termos, né, para com Ele, não é aquele temor porque se eu pecar contra Deus, Deus vai me jogar no inferno. Esse temor que Jesus fala é não pecar contra Ele por amor a Ele. Por lembrar de um sacrifício que eu e você não teríamos coragem nem peito para fazer, né? E por isso que a gente desobedecer a Deus já conhecendo o pecado, já não é pecado, é iniquidade. E o sacrifício de Jesus se torna em vão. Porque se Ele morreu por mim, se o sangue dele me purifica e me lava de todos os pecados, eu, mesmo tendo livre-arbítrio, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu como servo, como diz o versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos, Deus se apresenta para quem como servo? A Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não sabeis, versículo 16, não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, meus queridos, é outra maneira de viver, é outra maneira de se comportar, outra maneira de falar. E o salmista também diz, no Salmo 1, para você não
assentar nas rodas dos escarnecedores. Nem se assentar na roda dos escarnecedores e nem se misturar com eles. Porque se você, que vive agora, sua vida é de Cristo, se senta na roda dos escarnecedores, perde seu tempo conversando com eles, quem que você vai ganhar para Jesus? Se não for pregando o evangelho? Se você estiver no meio, irmão, no meio, você faz parte também, né? Jesus, ele se assentava na roda dos escarnecedores, mas para quê? Para pregar o evangelho da paz, para pregar o perdão, para as víboras, para as cobras se reconciliar com ele, né? Ele mostrava a porta da salvação. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós possamos saber qual é o nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Cristo, né? Então, nós representamos o reino dos céus aqui, né? E levamos aos gentios a porta. São duas portas. Uma é larga, cabe todo mundo, e leva à condenação eterna. E a outra é estreita, né? Temos o livre-arbítrio? Temos, mas também nem todas as coisas convêm. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, é preciso pedir discernimento da palavra de Deus e da sua vontade. Porque senão, irmãos, nós vamos estar trabalhando em vão. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai fazer como ele diz na palavra dele: apartai-vos de mim, maldito. Porque eu não vos conheço. Mas Jesus, no teu nome nós expulsamos demônio. Mas a Bíblia diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é filho, é servo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 20 diz: porque erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinha, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Não tínhamos fruto, não tínhamos gozo de falar do que nós vivíamos, né? Porque os frutos eram do pecado, eram encaminhados para a morte, e morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz o versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todo esse nosso trabalho em busca da nossa santificação, todos os dias, dia após dia, é para que nós que cremos e que não duvidando, como em Hebreus está escrito, sobre a nossa salvação, que nós possamos estar seguindo constante, irmãos, ajudando aos fracos, aos caídos, e fazendo como também se diz lá em Hebreus, livro de Hebreus, que diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas. Para quê, irmão? Para orar pelos irmãos que estão afastados, orar para que Deus nos levante todos os dias, nos capacite, para que nós possamos estar fazendo assim até a sua vinda. Versículo 23 diz assim, do capítulo 6 de Romanos, o que encerra aqui, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, mas nós já somos salvos, o sangue de Jesus, Jesus já morreu por nós, não precisa fazer nada. Não é assim que a Bíblia diz. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salário do pecado já foi dito que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ficam na paz de Deus. Amém e amém.